Então, quando eu falo inteligência artificial, eu estou falando IA simbólica. Quando eu falo inteligência computacional, eu estou falando IA subsimbólica ou IA não simbólica. E isso serve para fazer o que nós desejamos dentro das organizações, que é a inteligência competitiva. É como resolver os problemas das organizações. Só que para isso eu preciso de uma arquitetura. E aqui tem um exemplo de uma arquitetura que nós usamos para essa inteligência competitiva. A gente tem que fazer a nossa obtenção dos dados. E esses dados, que é o que a gente chama de data source, a origem dos dados, ela pode ser de informações não estruturadas, redes sociais, documentos, comunicações, websites, através do que a gente chama de web scraping, que é a raspagem dos dados, através de dados estruturados, que vêm de sistemas corporativos como ERPs, CRMs ou sistemas transacionais. Esse data source vai para uma plataforma para a gente fazer o ETL, essa extração, essa transformação e uma carga. A gente carrega para o quê? Bom, a gente pode estar carregando para um data warehouse, que é onde a gente vai consolidar esses dados, ou para um OLAP, que vai dar aquela visão multidimensional, para gerar os dashboards, gerar os painéis. Ou ainda aplicar esses modelos, que podem ser de inteligência artificial, simbólicos, ou modelos não simbólicos, que aí pode entrar um evolucionário, um de enxames ou um neural. Por exemplo, aqui vocês estão vendo uma árvore de decisão, que é uma IA simbólica. Tanto os estatísticos como os de árvores são simbólicos. Os de enxames, os evolucionários e os conexionistas são os não simbólicos ou subsimbólicos. Em outras palavras, inteligência computacional. E isso vai ser gerado a informação que os usuários, seja individual, equipe ou corporativo, querem obter para ter o conhecimento do negócio. E esse conhecimento permite ter a sabedoria para uma tomada de decisão mais assertiva. Então é isso que nós queremos nas organizações usando a ciência de dados. Agora, para fundamentar, né, para a gente dar o início à fundamentação, porque até agora eu estava contextualizando ciência de dados. A gente vai ver como é que essa inteligência artificial evoluiu. A gente já falou, né? Estão lembrados que eu falei para vocês que o artigo seminal da inteligência artificial veio com um matemático e um neurocientista, o Macaulay e o Pitts, que publicaram em 1943 um artigo chamado Neurônio Eletrônico. Então, o cérebro eletrônico foi publicado por esses dois aqui, ó, o Macaulay e o Pitts. Uma outra pesquisa muito significativa foi feita por Alan Turing na década de 50. O artigo foi publicado em 1950. Mas, para o modelo de inteligência artificial, que, por exemplo, aquela arquitetura que eu falei ali é a arquitetura do MLP, do Multilayer Perceptron. É a evolução desse modelo criado por esse cientista aqui, o Franklin Rosenblatt, em 1953. Ele publicou o artigo chamado Perceptron. E ele não era nem um neurocientista, nem um matemático. Ele era um psicólogo. Aí tivemos vários outros cientistas que vêm contribuindo. Mas aí eu trago esses dois aqui, o Minsky e o Paper. Estão lembrados que eu falei que dois pesquisadores, na década de 70, publicaram um artigo que jogou um balde de água fria na pesquisa de inteligência artificial? Foram esses dois pesquisadores aqui, o doutor e o doutorando, né? O orientador e o orientando. Então, eles viram que um shor, né, não conseguia ser resolvido com esses algoritmos que existiam até esse momento. Quer dizer, de 1970, que na verdade foi em 69, o problema foi publicado. Mas esses 10 anos aqui, praticamente, foi o inverno da IA, porque assim, quase que não houve investimento nessas pesquisas. Então, a gente diz que de 40 a 80 é o período da IA fraca. Mas esses três pesquisadores, né, inclusive o Hilton, no ano passado, recebeu um prêmio Nobel de Física, né, pela sua contribuição na inteligência artificial, nesses algoritmos. Mas esses três pesquisadores publicaram em 1980, o artigo chamado Multilayer Perceptron, explicando a camada do backpropagation. Então aí eles resolviam um problema que existia até então, que esses algoritmos não resolviam problemas não lineares. Então a partir daí voltou-se a investir bastante nas pesquisas de inteligência artificial. A DARPA, que é uma organização americana, começou a investir bastante nessas pesquisas, até que em 2010, esses dois pesquisadores aqui, o Hilton e o Russell, eles publicam um artigo que cria essa denominação de Deep Learning, que é aprendizado profundo com essas redes com muitas camadas e muitos neurônios artificiais. De 2010 até 2018, então, o investimento passa a ser em cima das Deep Learnings, dessas redes neurais complexas, com arquiteturas complexas. Até que em 2017, tem a publicação do artigo, que é Atenção é Tudo que é Necessário, de Lia, mais a equipe dele da Google, que passariam a ser engenheiros e cientistas da OpenAI, publicando o artigo Transformer, né, que dá origem à arquitetura Transformer, e aí surge em 2018 o conceito das GenAIs, as redes neurais generativas. Com o lançamento do GPT, então, a gente tem aí o que a gente chama de quarta onda, ou quarto hype da inteligência artificial. Então, a gente já teve 3 ondas da inteligência artificial. As 3 ondas estão marcadas aqui. A primeira onda foi em 1950, quando surge o modelo Perceptron, que aí surge a ideia que
você tem um modelo matemático que é inspirado no cérebro humano, quer dizer, no cérebro dos seres vivos, nas sinapses, mas depois descobre-se que isso ainda não era um modelo que realmente resolvia problemas complexos. Aí, em 1980, temos o segundo hype da IA, com essa pesquisa do MLP, que aí começa-se a resolver problemas complexos. Porém, nesse momento, essa segunda onda de inteligência artificial ainda era muito restrita aos centros universitários, os centros de pesquisa e às grandes organizações, porque era muito caro você fazer inteligência artificial. Aí, em 2010, surge a terceira onda da inteligência artificial, com o Deep Learning, quer dizer, aí começa-se a resolver todo tipo de problema. Muitas organizações passam a fazer uso de inteligência artificial para resolver seus problemas complexos. E aí entramos na quarta onda, em 2018, com o GPT. O que é que vem de contribuição maior da OpenAI? Que basicamente ele botou inteligência artificial na palma das mãos de todos os seres vivos, de todos os humanos do planeta. Então, ele praticamente transportou a inteligência artificial para todo mundo, porque antes ela ficava muito restrita aos pesquisadores, aos cientistas, aos engenheiros de software das grandes organizações, das grandes empresas, e aí inteligência artificial era muito ficção científica para o grande público. E a OpenAI, com o GPT, sendo tendo a sua versão não paga, né, que é a versão open source, podendo ser utilizado por qualquer um que tenha um celular. Então, praticamente, a OpenAI ele massificou o uso da inteligência artificial. E essa massificação permitiu uma construção cada vez maior de sistemas fazendo uso desses recursos de inteligência artificial, muito focado nas LLMs, nas redes generativas. Mas o que é exatamente uma inteligência artificial? Se a gente olhar aqui o modelo mais amplamente utilizado, que são as redes neurais artificiais. Se a gente olhar aqui, isso nós temos uma representação dos neurônios. Né? Esse sinal que vocês veem aqui é o sinal elétrico passando pelos axônios, indo para os dendritos, onde se conectam com os outros neurônios. Essa arquitetura é a arquitetura básica de uma rede neural, que representa o que é inspirada nesses modelos aqui, biológicos. Basicamente, a gente tem o dado de entrada, que a gente representa por X, os pesos, que representamos por W, que representam as sinapses que acontecem fisicamente, e aqui vem a nossa matemática, que é esse combinador linear, que é o somatório dessa entrada multiplicado pelo peso, mais essa entrada multiplicada pelo peso, mais essa entrada multiplicada pelo peso, fazendo quantas vezes estiverem dados de entradas e pesos, somando com o limiar de ativação, que é o que nós chamamos de bias. Isso vai resultar num valor que a gente chama de potencial de ativação, que é a entrada para uma função de ativação, que vai resultar numa saída. Na fase de treinamento da IA, essa saída, que é o Y, é comparado com o desejado. Se não for igual, a saída que foi produzida não é igual ao desejado, é calculada a taxa de erro, que é o desejado menos o Y, e isso é um parâmetro que é usado numa função que a gente chama de derivada da função. Se a função aqui é uma sigmoide, a gente obtém a derivada da sigmoide usando esse dado de entrada mais a taxa de erro e a taxa de aprendizado, a gente recalcula o peso, recalcula os pesos, e o processo é repetido. Aí, se o que saiu ainda não é igual ao desejado, de novo você pega a taxa de erro, pega a derivada da função que foi utilizada, mais um parâmetro que a gente chama de taxa de aprendizado, e recalcula os pesos, e repete a operação, até que o que saiu, o Y, é igual ao desejado. Quando isso acontece, o peso é o parâmetro que nós usamos para identificar o aprendizado. Então, quando a gente diz que o GPT tem 1 trilhão de parâmetros, a gente está dizendo que ele tem 1 trilhão de pesos, que foi o aprendizado daquele modelo, através dessa arquitetura. Então, quando vocês escutarem assim, o Llama 3.2 ele tem 40 bilhões de parâmetros. O Llama 3.3 tem 70 bilhões de parâmetros. O GPT-4 tem 1 trilhão de parâmetros. O que ele quer dizer com esses parâmetros? São esses pesos que foram os valores que foram aprendidos com o treinamento do modelo. É isso que são as sinapses artificiais correspondentes a essa sinapse biológica. Basicamente, o que a gente... Esse esquema aqui é a representação dessa rede neural artificial. Nós temos os dados de entrada, que a gente representa por X, e os Ws de saída, ou os Y, que representam as saídas. Os pesos, que são essas ponderações, são os Ws. Isso aqui gera o combinador linear nas camadas invisíveis. Então a gente tem a camada de entrada, as camadas invisíveis e a camada de saída. O que é que isso busca representar? Nessa animação, vocês estão vendo que o dado de entrada ele é esse combinador linear, que é essa multiplicação, entra nessas funções de ativação, que saem gerando o Y, que é comparado com o que é desejado, mas se não for, ele recalcula os pesos com base nas derivadas, e isso é o processo para encontrar os pesos adequados. O que é que essa computação complexa busca representar?
isso aqui, ó. Essa computação busca representar como o nosso cérebro aprende. Aí eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem como é que esse nosso cérebro aprende. E vou confirmar para vocês que nós somos máquinas. E essas máquinas de silício são as nossas representações. Por isso que a gente diz que a inteligência artificial tenta simular o comportamento humano. Como é que a gente ensina os nossos filhos? Como é que é esse processo de ensino? Veja, quando um pai está saindo com o seu filho, as primeiras saídas, né, para conhecer o mundo, a criança vê um gato. O que o pai vai dizer para o filho? O filho olha para aquele bichinho lá e o pai vai dizer: filho, isso é um gato. Suponha que o gato que o menino viu naquele momento foi um gato siamês. Então, venham aí na memória de vocês a figura de um gato siamês. Quando o pai disse isso é um gato, o que é que o cérebro da criança está fazendo? Está capturando a imagem daquele animal e o cérebro está dividindo, quebrando essa imagem em partes, que são esses sinais elétricos, e tentando descobrir os padrões dessa imagem. Isso é feito automaticamente pelo nosso cérebro. Aí o pai continua andando com o menino e o objetivo do pai é ensinar o filho. Então o pai é o algoritmo de treinamento do filho. Aí um outro gato aparece. Vamos supor que agora seja um gato persa. Vem aí na cabeça de vocês o formato de um gato persa. Aí o pai diz: filho, isso é um gato. De novo, a visão do menino captura aquela imagem, no cérebro está sendo toda dividida essa imagem, e novamente as sinapses estão tentando descobrir as características comuns daquela imagem que está sendo rotulada de gato. Mais na frente, o menino vê um outro gato, vamos supor que foi um gato de rua, e o menino já olha para o pai e diz: pai, um gato. Nesse exato momento, o algoritmo dele, o cérebro do menino, aprendeu a rotular um gato. Porque ele viu um outro gato, que não era nem um siamês, nem um persa, era um gato doméstico, de rua mesmo, e conseguiu ver que aquele objeto tinha características comuns aos outros, que estavam rotulados de gato. A partir daí, quando ele olhar para um gato, ele vai conseguir distinguir os padrões desse objeto. Mais na frente, o pai, andando com o filho, ele vê um cachorro, vê um Doberman. Aí o pai diz: filho, isso é um cachorro. De novo, o cérebro da criança está extraindo essas características comuns daquele objeto, classificando, rotulando como cachorro. Mais na frente, ele vê um poodle. Aí o pai diz: isso é um cachorro. De novo, ele olha e vê o que é que um Doberman tem de comum com um poodle para ser rotulado de cachorro. O cérebro está buscando as características comuns. Perceberam que é assim que nós aprendemos? E nós somos máquinas de classificação. Todo dia a gente aprende mais um rótulo. Todo dia a gente aprende a classificar os objetos do nosso mundo nessa gigantesca árvore de ontologia, que é essa classificação cada vez mais especializada. Esse menino, em algum momento o pai leva para um zoológico. E o menino está andando com o pai e de repente ele vê um tigre. Se a gente observar, o tigre ele tem uma classificação de felino que o gato também tem, porque ambos compartilham de muitas características comuns. Mas ele tem características específicas que o diferem de um gato. Mas o menino ainda não sabe disso. Aí o menino vai dizer: pai, um gato. Aí o pai vai dizer, que é o algoritmo de treinamento daquele outro algoritmo ali. Aí vai dizer: filho, isso é um tigre. O que no cérebro do menino ele está fazendo é: o que é que esse objeto tem de diferente para aquilo que eu rotulava de gato? E ele é muito parecido, tem muitos padrões de um gato. Aí ele vai dizer: maior, tem faixas. Então, é isso que a gente vai fazendo. A gente vai aprendendo essa árvore de classificação durante a nossa vida toda. Provavelmente no último dia, no nosso último suspiro, a gente ainda pode estar aprendendo novos rótulos de classificação dos objetos que estão ali ao nosso redor. Isso a gente transportou para esses modelos matemáticos, que é justamente pegar o texto, a imagem, o som, quebrar isso, essa quebra em pedaços. Esses pedaços são transformados em números para representar aquele sinal elétrico. Então, esses números têm esses pesos para representar aquela sinapse entre os nossos neurônios biológicos, e é feito a aplicação de uma função de ativação, essa função para representar aquele núcleo do neurônio que recebe, que a neurociência chama de excitação. Ele recebe esses sinais e são excitados, e em determinado momento ele repassa esse sinal quimicamente para o outro neurônio. Aí a gente tenta fazer isso com as funções de ativação. A gente busca representar isso com as funções de ativação, com essas funções matemáticas, que vai ativar ou não. E isso passa para a próxima camada até sair. Só que a gente precisa descobrir quais são os pesos que representam aquele dado que a gente quer que ele aprenda a rotular. Se é um cachorro, um gato, um cavalo, o que for. Aí a gente tem que, nesse modelo, repetir isso várias vezes, que são as iterações, até ele descobrir um conjunto de pesos que represente aquele sinal que a gente quer que ele aprenda a rotular. Que é o processo de treinamento que nós também fazemos. A gente tem que olhar para o objeto várias vezes, identificar os padrões para a gente entender o que é que são aqueles padrões que representam um gato, um cachorro, um carro, o que for que a gente queira aprender a rotular. Então, o que nós buscamos fazer numa rede neural artificial é simular isso. Então, nosso cérebro é uma rede neural biológica, que é uma conexão de vários neurônios, que são essas células. Então, ele recebe o estímulo externo, esse sinal externo, que é físico, é um sinal elétrico,
e isso aqui são feitas conexões para que ele aprenda o problema que queira se resolver. Basicamente, a rede neural artificial segue a mesma lógica, só que a gente fazendo com modelos matemáticos. Os dados de entrada, que são números, aí você diz assim, mas eu estou passando para ela um texto, eu estou passando para ela uma imagem, estou passando para ela um som, mas isso tem que ser transformado em números. Essa transformação em números é o que a gente chama de usar algoritmos de embedding. Os algoritmos de embedding vão pegar aquele dado, seja texto, imagem ou som, e vai transformar em números e normalizar esses números. Normalizar os números é deixar na mesma escala entre 0 e 1. Vai tudo ficar 0 ponto alguma coisa. Esses números vão ser os valores de x de entrada, que vão ser multiplicados pelos pesos, que normalmente são inicializados aleatoriamente, fazendo essa ponderação, por isso que a gente chama de álgebra linear, que esse somatório vai entrar dentro de uma função de ativação, e essa saída vai se verificar se é igual ao desejado. Se não for, obtém-se a taxa de erro, obtém-se a taxa de aprendizagem, obtém-se a derivada da função utilizada, recalcula os pesos e repete o processo, até que ele aprenda qual é o padrão daquele dado. Quando ele aprende o padrão daquele dado, ele grava os pesos. Essa gravação dos pesos é que a gente chama de serializar. A gente está serializando esses pesos, que vai compor o modelo que nós vamos usar para representar o aprendizado. Então, basicamente, é isso que a gente chama de processo de aprendizado. Veja, a primeira vez, nunca ele vai acertar, é raro acertar. Então, ele faz o que a gente chama de backpropagation, que é recalcular os pesos, e vai tentar novamente. E ele vai fazer isso quantas vezes for necessário até aprender. Só que, se a gente deixa quantas vezes for necessário, pode ser que ele nunca aprenda. Então, a gente tem que sempre estipular um tempo. Esse tempo a gente estipula com o número de iterações. Iterações é o número de vezes que ele vai repetir. Então, por exemplo, se você chegar para você tem num cenário duas crianças, a criança A e a criança B. A criança A, pelas conexões que ele tem no cérebro dele, ele pode aprender a rotular um gato só com 3 apresentações de gato que o pai faça. Já a criança B precisa de 30 apresentações de imagem de gato até ela aprender que é um gato. Então isso é o que faz a diferença entre os cérebros biológicos. Cada um tem uma capacidade de aprendizado. E aí isso fisicamente pode ser resultante da quantidade de neurônios ou o que a gente chama de massa cinzenta que cada cérebro tem. Esse é um estudo da neurociência que ainda não tem um entendimento, vamos dizer assim, completo. A neurociência vem avançando com o estudo do cérebro. Mas já se sabe que se você tem mais massa cinzenta, porque o nosso cérebro tem massa branca e cinzenta, quanto mais neurônios de massa cinzenta, melhor é a sua capacidade de realizar sinapses, e aí você tem, vamos dizer assim, um QI melhor. Mas também a neurociência descobriu que hoje o coeficiente de inteligência não é o único fator de medição de capacidade do cérebro. Hoje você sabe, a neurociência sabe, que existem várias inteligências. Inteligência musical, inteligência digital, inteligência emocional. Quer dizer, você pode ter uma boa, ou assim, um cérebro apto para a inteligência matemática, mas não tão apto para uma inteligência musical. E você já tem um que é apto para inteligência musical, mas não tão para inteligência emocional. Quer dizer, um cérebro que é bom em todas as inteligências é muito raro. Normalmente você tem aptidão para um determinado grupo de inteligências. A neurociência hoje estima que existem 7 inteligências. Mas essas funções de ativação é que tentam fazer o que nós falamos ontem de probabilidade. Veja, a gente já entendeu que esses algoritmos não são determinísticos, eles não são feitos de computação clássica. Que eu crio um sistema que tem uma interface onde eu tenho um objeto que eu digo assim, a palavra que eu quero pesquisar, e embaixo ele vai me definir. E aí eu tenho um banco de dados onde eu tenho 2 colunas, a palavra-chave e a definição. E se eu tenho lá a inteligência artificial e a definição em todo e qualquer sistema que tenta simular o comportamento humano, e isso foi feito na computação clássica, toda vez que eu pedir a definição de inteligência artificial, ele vai pesquisar na base de dados e vai me trazer sempre essa mesma definição. Isso é computação clássica. Agora, se eu tenho uma inteligência artificial, ele tem um nicho de conhecimento, foi dado para ele vários dados sobre inteligência artificial, e ele criou uma base de conhecimento. Então, quando eu pergunto o que é inteligência artificial, ele está aplicando esse modelo, com essa arquitetura, buscando sempre encontrar as melhores palavras que possam definir inteligência artificial. E aí, como esse modelo ele é probabilístico, porque o valor que entra, e normalmente nós usamos funções desse tipo, que são funções chamadas não lineares, né? Então aí a gente tem um exemplo de uma sigmoide. Se o valor de entrada for x, aplicada a função, que veja que é 1 sobre 1 mais e elevado a menos x. Então se o x é 10, essa expressão vai ser menos 10 aqui. Qual é o valor resultante? Se entrou 10, vai sair 0,999, então vai sair essa dízima. Então, no modelo, se sai um valor acima de 0, ele está ativando o neurônio artificial. Abaixo de 0, ele não está ativando. Quer dizer, vai depender do combinador linear, que é aquela ponderação feita antes, para gerar o valor de x, que vai entrar nessa função de ativação, se ele vai ativar ou não aquele próximo neurônio artificial. Isso gera a probabilidade, quer dizer, ele não é determinista. O dado de entrada pode estar gerando uma saída ou não. Então, qual é o objetivo? É tentar simular essa a ação não determinística do nosso cérebro ou do nosso comportamento. E esses modelos, quanto mais dados eles recebem, quanto mais eles aprendem, eles conseguem entregar, então, uma combinação de palavras
que tentam responder melhor aquela pergunta de entrada. Só que aí entra a questão da alucinação. Como o objetivo desses modelos é melhor entregar, quer dizer, é melhor atender, às vezes, como isso é probabilístico, não é determinístico, ele pode estar trazendo um token, quer dizer, um símbolo para compor aquela saída, que naquele momento ele errou, porque não seria o melhor token para se colocar como resposta. Mas como a entrada não foi muito específica ou bem montada, aí pode ser que ele considere para aquela entrada um token que não é o adequado. Então a saída vai ser uma saída desalinhada. É por isso que precisa que o humano analise aquela resposta, aquela saída, para ver se ela mantém um alinhamento com o que foi pedido de entrada. O grande detalhe é que se esse sistema ele está muito amplo, ou muito complexo, ou muito grande, se torna humanamente impossível você colocar humanos para sempre estar verificando todas essas saídas desses modelos. É quando você entra com um modelo verificando o alinhamento de outro modelo. E aqui vem vários exemplos de funções de ativação. Por exemplo, uma tangente hiperbólica, uma ReLU, uma Lick ReLU, uma ILU, uma softmax. São todos exemplos de funções que a gente chama de funções de ativação. Só que essas funções de ativação, elas estão buscando encontrar o quê? O gradiente descendente. Veja, se a gente olha para essa função, vou pegar aqui essa sigmoide, certo? Vejam que ela tem um topo, né? Esse topo a gente chama na matemática de gradiente. O que a gente quer é o inverso, a gente quer o gradiente descendente. O objetivo é minimizar a função. Só que para a gente tentar encontrar esse mínimo da função o mais rápido possível, a gente usa uma outra função para apoiar essa função de ativação, que nós chamamos de otimizadores. Esses otimizadores, aí nós temos várias outras funções. Temos o gradiente descendente estocástico, temos o gradiente descendente, nós temos o Adam Boost. O objetivo dessas funções de otimização, a função, o FBS, é você acelerar o encontrar desse mínimo da função. O problema é que esse acelerar para encontrar o mínimo da função gera outros problemas. E esses problemas são, por exemplo, ele pode passar do mínimo da função. E aí você tem um outro parâmetro que a gente chama de momento, que tenta, se ele passar do mínimo da função e ficar preso num ótimo local, a gente tenta acelerar para ele sair desse ótimo local e voltar a encontrar o mínimo da função. Então, cada solução que é encontrada pelos cientistas para melhorar esse modelo acaba gerando um outro problema, que é o famoso efeito colateral. E esse efeito colateral, aí vem os estudos, que normalmente são no nível de estrito senso, que é de mestrado e doutorado, tentando solucionar esses problemas, e aí vem novos modelos, que são a evolução do modelo antigo. Por exemplo, quando a gente fala do Long Short Term Memory, esse é uma evolução do RNN, do Recurrent Neural Network. Quando a gente fala do Transformer, é uma evolução do Long Short Term Memory. E aí vai. É um processo evolutivo constante na pesquisa. Mas, só para que vocês fixem isso, né, tudo começou com esses dois cientistas, o neurocientista e o matemático, o Macaulay e o Pitts. Tanto que esse artigo seminal hoje é chamado de neurônio de Macaulay-Pitts. É essa denominação que normalmente a gente dá para a pesquisa seminal. Mas aí vem aquela questão, né? Por que o nome é inteligência artificial? Não é uma questão que é levantada pelo pessoal de exatas, né? O pessoal de exatas não questiona por que o nome é inteligência artificial. Até porque a gente pega a definição de Russell e Norvig e a gente leva nessa definição, que é toda e qualquer tecnologia que tenta simular o comportamento humano que tem uma inteligência. Mas, para os cientistas de outros campos, como de sociologia, de antropologia e assim por diante, eles questionam muito essa denominação inteligência artificial, porque eles levam na palavra inteligência, porque inteligência aí, se a gente for até olhar pela definição de muitos neurocientistas, é resultante de um sistema biológico. E aí não é um sistema biológico, é um sistema matemático. Mas vem a explicação por que esse nome, né? Esse cientista que vocês estão vendo, que é o John McCarthy, em 1956 ele quis fazer um congresso na Universidade de Dartmouth, que ele é o professor, trazendo todos os pesquisadores que pesquisavam todos esses modelos da época. Só que cada um tinha um nome. Tinha um grupo de pesquisa que chamava de cérebros eletrônicos, tinha um grupo que chamava neurônios artificiais, outro grupo que chamava de autômatos, e aí máquinas pensantes. E cada grupo não existia um nome, vamos dizer assim, universal. E ele não queria chamar para o congresso usando um desses nomes para não gerar ciúmes entre os outros grupos de pesquisa. E aí ele inventou um nome que não existia. Ele denominou o congresso de Artificial Intelligence. E aí, a partir desse congresso, que ocorreu na Universidade de Dartmouth, todos os artigos começaram a usar, desses grupos de pesquisa, lá da década de 50, começaram a usar essa denominação de AI. E ganhou, vamos dizer assim, a comunidade científica. Então, passou-se a utilizar inteligência artificial. Só que, um pouco mais na frente, esse cientista, em 1957, que é um psicólogo, que é o Frank Rosenblatt, estava estudando a célula da visão e a influência desses sinais no cérebro. E aí ele criou um modelo chamado Perceptron, que é a base de toda a rede neural artificial que nós temos. Qualquer modelo, se vocês olharem,
Isso aqui, se vocês pesquisarem aí na internet, Instituto Asimov, e procurar por zoológico de redes neurais, o Neural Network Zoo, vocês vão entrar nessa página desse Instituto Asimov, que tem... Aqui, na verdade, eu printei só uma parte, né? Lá tem uma montanha dessas arquiteturas de redes neurais. Vejam que começou aqui, ó, com o Perceptron e terminou, quer dizer, terminou não, porque já tem vários outros modelos depois do Transformer. Mas o Attention Network, que é o que a gente chama de Transformer, é um dos modelos mais atuais. Veja a quantidade de arquiteturas de redes neurais que foram propostas. Isso aqui é só uma pequena fotografia da vasta quantidade de modelos de redes neurais propostos, né? Tudo baseado na pesquisa desse Franklin Rosenblatt. O que aconteceu é que, em 59, esse outro cientista, o Arthur, ele, na época dos mainframes, porque nessa época os computadores eram desse tipo, vocês devem ter essa referência, né, da história da computação, e ele criou um modelo de aprendizado em árvore. Então, quando a gente fala de decisão, árvore de decisão, decision tree, foi assim, uma contribuição do Arthur, onde ele usou esse modelo para aprender. Ele fez um código que jogava o jogo de damas. E no artigo que ele publicou, explicando essa árvore de decisão que aprendeu a jogar damas, ele chamou isso de machine learning. Então, a partir daí, começou-se a utilizar machine learning como um aprendizado baseado em dados. Quer dizer, o modelo, ele extrai essas distribuições dos padrões com base nos dados. Mas muitos associam como machine learning como um sinônimo de inteligência artificial, mas não é um sinônimo. Machine learning é um subcampo da inteligência artificial. Por quê? Porque hoje a inteligência artificial ela é classificada como um grande campo de pesquisa, que tem vários subcampos de pesquisa, onde um deles é o aprendizado de máquina, que foi batizado por Arthur Samuel. E aí começou a ter várias pesquisas evoluindo esse modelo. A gente tem o Massenhoff com o Bernard, que criou o Adaline, depois veio o Madaline, mas todos esses modelos, quando veio aquela pesquisa de Minsky com seu orientando paper, que mostraram que eles não resolviam problemas não lineares, foi aquele balde de água fria nisso que passou a hoje ser chamado de inteligência artificial fraca. Até que, antes desses aqui, até que os três pesquisadores criaram, na década de 80, mais precisamente em 1980, 79 a pesquisa e 80 a publicação do artigo, o Multilayer Perceptron, que resolvia esse problema de não linearidade do modelo. Então ele passou a resolver problemas não lineares. Quer dizer, a maioria dos problemas complexos são não lineares. Então pronto, aí voltou a explosão da inteligência artificial, é quando a gente diz que entrou no terceiro hype da IA. Até que esses, aqui na verdade tem três, tem o Ilia, né, que é o cientista-chefe, mas esse grupo aí era de 15 pesquisadores da Google, estavam tentando resolver o problema do Google Translator, que ele traduzia, mas não traduzia adequadamente. E aí eles criaram aquela arquitetura que é chamada Transform, usando esse conceito que é chamado atenção é tudo, self-attention, publicaram um artigo que a atenção é tudo que é necessário, passou a ser um dos artigos mais citados na área de inteligência artificial, e aí foram até, se tornaram fundadores da OpenAI, e com base nessa arquitetura surge o que nós chamamos de GenAIs, né? As redes generativas. E essas redes generativas dão aí a origem ao que nós chamamos de LLMs, que são esses modelos, esses grandes modelos de linguagem, que são redes generativas, que são aprendizado profundo, que são machine learning, que são inteligência artificial. Mas com a característica que eles são treinados com uma quantidade colossal de dados, e com algoritmos muito sofisticados de redes neurais artificiais. Então, esse gráfico aqui está até desatualizado, que é de 2023, vou atualizar com o de 2025. Vocês estão vendo aqui as várias, na verdade não tem todas, mas tá, as maiores LLMs. E o que eu peço para que vocês observem nesse gráfico, esse gráfico aqui era do GPT-4, certo? Veja o tamanho da bolinha do GPT. Ele corresponde a 1 trilhão de parâmetros. São aqueles pesos que foram treinados, né, que ele aprendeu para resolver os diversos problemas, com os diversos dados que o modelo foi treinado. Deem uma olhadinha para o tamanho das chinesas. O Wudao, o Pango Sigma. Vejam, se o GPT já nos surpreende, imagine essas chinesas. Essas chinesas é porque nós não temos acesso. Porque como a gente está numa Guerra Fria, voltamos a ter essa Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China proíbe esses modelos ocidentais rodarem lá. E do lado de cá é proibido os modelos chineses rodarem aqui. Mas quando se tem acesso e se lê nos artigos, e quem usa, esses modelos chineses já são muito superiores aos modelos ocidentais, né? E a gente tem acesso aos modelos que eles liberam, né? Que aí vem o DeepSeek, o Humanos. Então são modelos que a gente já tem acesso. E esses modelos já surpreendem com toda a potencialidade, usando menos parâmetros. Esse é o detalhe. Esses modelos de IA, né, eles já são superiores a nós humanos em várias áreas. Vejam que a gente tem aqui o desempenho humano de 0 a 100%. E a evolução dessas redes neurais artificiais para essas áreas específicas, né? Reconhecimento de escrita, de imagem, de fala, de leitura, de linguagem. Por exemplo, essa daqui é reconhecimento de escrita.
Se vocês observarem, elas já superaram o desempenho humano. Então, hoje, essas IAs, por exemplo, para reconhecimento facial, elas são melhores do que os humanos. Para escrita, elas são melhores do que os humanos. Mas ainda existem algumas áreas que elas ainda não superaram o humano. Por exemplo, a matemática, elas são IAs ainda que não têm a capacidade humana. Porém, há uma tendência que quanto mais dados são usados para o aprendizado, elas também venham a superar o desempenho humano. Vale salientar que há uma estimativa, o Gartner coloca que daqui a 10 anos a gente chega na inteligência artificial geral. Essa inteligência, ela tende a superar todas essas capacidades humanas. Então aí a gente tem esse gráfico do Gartner, que foi publicado em 2023. Veja que aqui, ó, a inteligência artificial geral, o triângulozinho, e a inteligência artificial neurosimbólica, que é aquela mistura entre a inteligência artificial biológica e a inteligência artificial simbólica, está prevista para um pouco mais de 10 anos.